Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na medida do possível, não é mesmo? Aqui, João Mendes, secretário da Cultura de Cafelândia. Bom, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês as missões da cultura municipal. E hoje eu dou início a uma série de vídeos trabalhando a missão número 1, que é criar uma identidade, olhar para si mesmo. Pensando em como criar uma identidade municipal, nós vamos começar, durante esse período ainda de pandemia, de distanciamento, nós vamos começar a exibir vídeos documentários mostrando para todos os cafelandenses pessoas mais que especiais. Pessoas que fizeram e que fazem ainda a história, a cultura e a arte aqui em Cafelândia. Apesar de Cafelândia ser uma cidade pequenininha, muitas pessoas não se reconhecem dentro do município. Nós temos um problema de divulgação e também de memória. Simplesmente se esquece das coisas muito fácil. Se bem que não é só o cafelandense, essa é uma característica negativa do brasileiro em geral. A nossa memória é muito curta e nós nos esquecemos tanto das coisas ruins como das coisas boas. Para poder reverter essa situação, eu quero apresentar a todos vocês cafelandenses maravilhosos que construíram uma história de muito trabalho, de superação de muitos obstáculos na construção de uma cultura ao longo de muitos anos. E ainda hoje essas pessoas estão aqui trabalhando, pensando e cuidando da arte e da cultura local. No vídeo de hoje eu tenho um grande prazer de apresentar a todos vocês uma cafelandense muito inteligente, muito especial, que enfrentou vários governos, que enfrentou várias pessoas, que enfrentou uma série de problemas aqui na cidade para manter viva, para manter brilhante a cultura espanhola. Tu sabias que aqui em Cafelândia há uma colônia espanhola? No! Porque te digo que Cafelândia fue colonizada por familias espanholas. Ha habido muchas fiestas y tradiciones españolas aquí. Si no sabe nada de esto es porque está mal informado o has perdido la memoria. Pois tudo isso é verdade. Cafelândia teve na sua colonização a presença importantíssima das famílias espanholas, que vieram até aqui, construíram suas residências e aqui se desenvolveram. E hoje ainda estão por aqui com todos os seus descendentes. E há muito tempo foi construído aqui no município de Cafelândia um centro espanhol para celebrar, para homenagear e também para manter viva a cultura espanhola. E hoje, nessa linda entrevista que eu fiz com essa nobre moradora, essa nobre cafelandense, vocês vão conhecer um pouco dessa história. E desta forma, vocês vão elevar, vocês vão sofisticar a sua cultura sobre a sua própria cidade. Por isso, preste atenção. É com imenso prazer e com muito orgulho que eu apresento para todos vocês a senhora Josefa Martinez Gasparotto, a famosa Dona Fina. Vamos lá! Nasci em Cafelândia em 1932, eu tenho 85 anos, por aí, acho que né? Mais ou menos isso. Sempre morei em Cafelândia, formei professora. A minha primeira escola foi no Bacuriti. A gente vinha pela estrada até achar alguém, né? Aquela vidinha de professora de roça. Depois eu casei, o Valquírio não deixou mais eu trabalhar. Eu sinto muito porque a gente tinha muita coisa que podia dar. Artesanato, eu gosto muito de artesanato. Eu ia fazer meus cursos. Tudo que você está vendo dentro da minha casa fui eu que fiz.
Tudo, tudo, tudo. Pintura, bordado, tapeçaria. Sempre gostei de fazer isso tudo. Depois eu tentei fazer ali no Centro Espanhol uma escola de artesanato. Eu não cobrava nada, com a turma toda lá. Mas acontecem algumas coisas que eu não gosto nem de relembrar. Eu ando muito emotiva com a minha doença, sabe? Então, mas mesmo assim eu estou tentando fazer alguma coisa por Cafelândia. Meu pai é espanhol e minha mãe é espanhola. Eles eram da Espanha, a colônia espanhola, eles fundaram o Centro Espanhol, porque naquela época eles vinham da Espanha e não tinham onde ficar, não tinha um local de comunicação com o resto. Trabalhavam na roça. Eles vinham da Mogiana, eles começaram a vir para cá. Aí foram se espalhando. A família do teu pai, do meu pai, eles ficaram muito aqui na Lagoa Seca. Verdade. Foi a região deles, foi aí na Lagoa Seca. Eles foram ficando ricos, que nem o tio José, né? Que fez o cinema, que aliás eu vou falar isso para você. Eu acho muito triste ter colocado o nome de Paulo Vick no cinema. Porque o Paulo Vick, ele fez a catedral, é lá que ele tem que estar, na catedral. E o cinema foi o meu tio que fez. É uma injustiça muito grande que fizeram com o tio José. Porque ele comprou o terreno, ele mandou fazer, ele pagou tudo, 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 tudo. É José Martinez Dias. É parente seu, porque o tio Tomás era tio nosso, né? O tio José comprou o prédio, porque os espanhóis vinham da Espanha e eles não tinham onde um lugar para festa, para se juntarem. Então eles fizeram isso, o Centro Espanhol era para isso. Eles se juntavam no fim de semana, fim de mês, essa coisa toda, para comemorar. E falava em espanhol? Tudo em espanhol. Não falava português? Não, não, eles se comunicavam, eles dançavam, tudo era ali no Centro Espanhol. A senhora viu isso quando criança? Não, na verdade eu não peguei essas comemorações deles, não. Eles mandavam buscar, meu tio José mandava buscar na Espanha, vinho e o que mais? E uva, porque eles aí se juntavam, comemoravam, tomavam vinho, comia e chupavam a uva. Isso era deles. Com o tempo, a Cafelândia não tinha um lugar para montar o sindicato rural. Certo. O meu tio era muito amigo do Marcílio Luzvardi. E o Marcílio era presidente do Sindicato Rural e não tinha um lugar onde montar a sede. E meu tio cedeu o Centro Espanhol para ele. Quando o Marcílio saiu do Centro Espanhol, que entrou o Miro, aí desandou. Não olhavam mais nem nada. Foi quando fizeram uma reunião numa determinada casa e nessa reunião eles queriam doar o sindicato, o prédio para Santa Casa. Certo. Eram 11 homens e só eu de mulher. Nossa! E eles... Que ano será? Não me lembro mais. Eu procurei esquecer porque eu passei tanta raiva. Foi tanto nervoso. Aí eles queriam doar para Santa Casa o Centro Espanhol e eu não deixei. Falei, não, de jeito nenhum. Vamos tocar do jeito que dá. Aí todo mundo me abandonou e eu fiquei sozinha com aquele... Mas e os outros espanhóis? Não, nada. Cadê as famílias espanholas? A única pessoa que me ajudou verdadeiramente foi Tony Sola. Meu Deus, os próprios espanhóis não abandonaram esse projeto. Olha, eu tenho um ditado, aonde não tem dinheiro, ninguém quer. Ai, que triste. Né? Onde não entra dinheiro, ninguém quer. A única coisa que eu achei que podia fazer seria um museu e ao mesmo tempo uma escola de artesanato. Mas acontece que um dia eu desmaiei lá e até a Toninha do Joel e uma outra pessoa que estavam lá, e o pessoal ali do shopping, é que me levaram para Santa Casa. A partir daquele dia já não andei muito boba. Perdi tudo. Olha, eu dava boneca. De pano? De pano. A maior parte que a gente fez ali foi boneca de pano e pintura em tecido. Oh,
Olha. Foi o começo. Elas fizeram muitas bonecas, tudo bem, mas não tivemos apoio de ninguém. Não vendia esse produto? Era para vender. Então eu também tomei a liberdade de ensinar tudo para elas, fazer elas venderem onde elas quisessem. Porque eu acho que dinheiro todo mundo quer. Claro. Então, como eu não precisava daquilo, da venda do artesanato, deixei para elas. Eu levei máquina de costura, tudo que está lá, fui eu que pus lá. Eu tenho uma porção de pessoas simples, tudo gente muito simples. A pessoa para fazer a oficina, ela não precisava ser da colônia. Não, não pagava nada também. Gratuito. Eu ganhei máquina de costura, eu ganhei mesas, o barracão que tem lá atrás, que antigamente não tinha. O prédio terminava ali onde é o prédio. Agora tem aquele barracão, não tem? Então aquele barracão eu ganhei. Ganhei de uma pessoa, não vou citar o nome dela, porque ele teve uma ocasião que ele estava com muita dificuldade por causa da doença da mãe. E eu ajudei, além dele ser meu parente, eu ajudei um pouco ele, não com dinheiro do Centro Espanhol não, porque lá nunca teve dinheiro meu, eu ajudei ele. Então, quando ele estava bem, ele me deu aquele barracão. Ah, que lindo! Então, ainda falta Foi uma gratidão, né? Uma gratidão dele, porque ele dizia que ele precisava me ajudar. Olha, você sabe que minha cabeça é 14, mas eu tenho fotografias da época. Eu tenho uma porção de coisinha lá, tão bonitinha, viu? Tem uma torradeira, aquelas antigamente elas catavam café, era um tipo de uma mesinha, tinha um saco. Então elas pedalavam e o café vinha vindo, elas escolhiam, caía naquele saco. Tem uma carrocinha que foi da Fazenda Santa Alice, do meu tio José, está lá. Olha, no começo eu fui pedindo, eu dizia, você tem isso, trazia. Assim, gratuitamente as pessoas vinham. Nunca ninguém pediu dinheiro, nada. Teve gente que falou assim, aquela espanholinha, eu sou mesmo, com honra, graças a Deus. Não tenho vergonha de ser, meu pai sempre foi muito honesto. A senhora acha que a senhora já sofreu preconceito por ser espanhola aqui? Já. Por quê? Já. Como? Porque a pessoa que não produz nada, que não dá nada, que não sabe fazer nada, ela sempre degride a outra que faz. A pessoa que não produz nada, que não dá nada, que não sabe fazer nada, ela sempre degride a outra que faz. Ela não consegue fazer nada, então ela judia do outro também. Porque Cafelândia foi a colônia espanhola, colônia portuguesa, italiana, todos eles fizeram Cafelândia. Cafelândia não foi feita pela colônia brasileira, não. Ela é um conjunto de colônias. Tem os portugueses, tem os italianos, tem os espanhóis. Todos eles eram a mesma coisa, eram um grupo só. Os espanhóis vieram lá da Mogiana. Os portugueses mais ou menos por aí. Japoneses inventaram de erguer a Santa Casa, de fazer a Santa Casa. Quem que trabalhou? As colônias japonesa, portuguesa, italiana, síria e... Bom, as colônias que existiam, todos. Cada uma montou uma barraca, com a roupa típica, aquela coisa linda de morrer. A gente, me lembro que eu era pequena e minha mãe morreu. Eu tinha 5 anos quando minha mãe morreu e por uns 2, 3 anos meu pai cuidou da gente. Então ele era presidente da barraca espanhola, ele tinha que levar a gente de noite porque não tinha onde. Então punha um cobertor no chão, embaixo de uma mesa, e eu dormia ali porque eu era pequena. A minha irmã mais velha cantava a túmula. Montaram barracas de quermesse, mas barraca mesmo, de telha, de uma beleza. E todo fim de semana era uma barraca que fazia o show, tinha a cobertura para baile, tudo isso.
Olha, ficou anos ali, peguei a Santa Casa. Se chegava no fim de semana, cansados de trabalhar, eles iam para lá para trabalhar. Ergueu-se a Santa Casa. Porque parece que as próprias pessoas, assim, tem... Pessoa não tem cultura. Então, isso que eu ia dizer. Tem esse problema do poder E a público. cidade que não tem cultura não existe. A cidade que não tem cultura não existe. Exato. Eu penso isso. Porque parece que as próprias famílias abriram mão da história de um pai, de um avô. Mas sabe por quê? Porque os líderes foram morrendo. Aqui no Centro Sanhal tinha uma época de colheita que quando acabava a colheita aqui, acabava na Espanha. Então eles tinham sacos de uva, Olha, vinho. tentava manter a tradição. Por isso que eu falo que o cinema é uma judiação, não tem o nome tio José. O tio José era líder. Entendi. Então ele trazia da Espanha uva e vinho para comemorar lá o dia da Espanha lá. Mantinha a história viva. Viva. Eu gostaria que essa menina que tomou posse como prefeita tenha muita sorte, que ela pense bem no que ela vai fazer. Que a Fernanda tem muito que dar. E procura usar pessoas antigas também, não só as modernas de hoje, não. Porque a gente ainda tem muita coisa para dar, mas muita mesmo. É que a gente não tem tido chance. Dona Fina, eu quero agradecer a senhora. Imagine, eu é que agradeço. Por essa entrevista. Estou feliz de você estar nesse cargo, você Muito obrigado, merece, viu? E muito obrigado também por essa história. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. A cultura é feita de pessoas reais, vivas e atuantes. Valorizar a cultura é, sobretudo, valorizar as pessoas, seus feitos, a sua vida, respeitando a sua maneira original de ser, de sentir e de pensar. Existem aquelas pessoas que contam histórias, que nos fazem lembrar do passado, e existem aquelas outras, como a Dona Fina, que fizeram e que fazem a nossa história. Que a partir de hoje, todos nós tenhamos um pouco mais de decência e civilidade e passemos, meus amigos, a honrar e celebrar esses artistas e artesãos cafelandenses que, entre tantos sacrifícios no anonimato dos seus dias, contribuíram para o progresso e desabrochar da nossa amada Cafelândia. Muito mais que muita gente. Bravo, Dona Fina! Bravo! Te amo, espanhola, pra que chorar? Te amo, espanhola, se for chorar, te amo.